O Bruno? O Bruno eu conheci no momento mais difícil da minha vida. Eu tinha acabado de vir para o centro de São Paulo, porque eu fui expulso pelo meu pai. Nunca me compreendeu. Quando eu era pequeno, meu pai me colocou para jogar futebol. Eu até gostava, eu era bastante ativo. Eu jogava muito com os meninos lá nas várzeas da minha cidade. Assis, conhece? É uma cidade pequena, com uma igreja no centro. Eu ia todo domingo com os meus pais para a igreja. Aí eu fui ficando cada vez mais introvertido e fui me aproximando da literatura, da leitura. E eu comecei a escrever. Comecei a escrever bastante. Eu escrevi bastante coisa pro Bruno, sabia? O Bruno foi a minha principal inspiração. Onde a minha mente vai, ele vai estar lá. Desculpa, eu acabei confundindo aqui. Eu escrevi um poema pro Bruno. E foi o preferido dele. Sabe o que ele fez? Ele moldurou e colocou na parede da casa dele. Dizia que era o poema preferido. Casa dele. Casa dele era incrível. Eu nunca me senti tão confortável numa casa. Tinha várias cores e tinha um espírito que emanava, assim, da alma dele. Eu nunca me senti tão confortável num lugar. Eu ia lá bastante com o Guilherme. Esse Guilherme é aquele seu amigo? Guilherme. É ele mesmo. Ele é primo do Bruno. Ele é meu melhor amigo e foi meu colega de trabalho também. Quando eu vim para o centro, eu passei vários dias andando na cidade, procurando emprego. E aí eu consegui um, só que numa casa de ferramentas. E foi lá que eu conheci o Gui. No começo foi meio difícil, assim, porque para me apresentar, para interagir, foi meio complicado. Mas aí o Gui se aproximou e, e ele foi meu amigo por muito tempo. Eu não era daqui, então ele conhecia, ele falou que ia me apresentar os pontos turísticos da cidade e apresentar os lugares preferidos dele. Que por coincidência eram os mesmos lugares que eu gostava. A gente tinha os mesmos gostos. Você acredita que até o nosso livro preferido é o mesmo? O Grande Sertão, Veredas. É o nosso livro preferido. Ah, esse poema aqui eu escrevi pro Bruno na noite que a gente se conheceu. Você quer ouvir? Seus olhos encontraram os meus e eu vi uma janela para a vida. Como é possível? Se eu sempre vivi até aqui e não sabia que eu precisava de um horizonte. Com um sorriso, você me fez enxergar os meus medos, me fez sentir as minhas angústias, me fez sonhar com o meu futuro, me deu amor, mesmo sem encostar em mim. Isso dói. Por que dói? Você consegue me explicar por que você está na minha mente? Eu te vejo em tudo. Eu me toco pensando em te tocar. Quando eu não deveria. Quando eu não seria autorizado. Eu tenho medo. Eu tenho amor. Me ajuda.
Esse poema eu escrevi pra ele no primeiro dia que a gente se conheceu. Vou colocar aqui de volta. Ah, e tem também os ingressos do primeiro filme que a gente assistiu juntos. Depois daquela noite, a gente combinou de assistir e a gente foi assistir Ghost. Ghost. A gente foi assistir Ghost e depois fomos a pé até a casa dele. Subimos andando aquela Barão de Itapetininga, sabe? Aquele dia tava chovendo bastante. Tava chovendo muito e a gente ficou os dois embaixo de um orelhão, juntinhos, muito juntos assim, muito juntos. Quase consegui ouvir a respiração dele. Eu acho que se eu fechar os olhos agora, eu consigo sentir a respiração dele na minha nuca. Mas isso é errado, não é? Isso é muito errado. Eu sou uma abominação? Você acha que eu sou menos filho de Deus por causa disso? Talvez eu seja culpado mesmo pelo que eu fiz. Culpado do quê, Daniel? Ele tentou... Depois daquela noite ele tentou fazer parecer igual ele. Mas eu resisti. Resisti porque é errado. Que a vida toda eu ouvi que era errado. O meu pai sempre me disse que é errado. Na Bíblia, que fala que é errado, que eu não posso fazer essas coisas. E aí, ele tentou me fazer parecer igual ele, mas não deu certo. Aquela noite, eu fiz o que eu precisava fazer. Eu fiz o que era preciso. Eu não queria. Eu lembro de ver ele deitado no chão, olhando pra mim. Eu não queria ter feito aquilo. Sabe, eu vi a vida dele indo embora através dos olhos dele, que eu me apaixonei tanto. Mas eu precisava. Sabe, doutora, quando a gente tem uma crença que a gente não deseja comunicar, e aí ouvi-la por outra pessoa faz a gente refutar furiosamente. Sabia?